noite a todos. É um prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Agradecer o convite do Rafael e dos organizadores para presidir esta mesa, junto com os meus colegas de convívio constante em arbitragens, e agora também por serem professores e conhecedores da matéria da Convenção de Nova York. Bom, inicialmente, de Viena, desculpa, Convenção de Nova York, me contaminei. Bom, inicialmente, então, nós vamos falar em português, porque todos os membros da mesa falam português. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o professor Lauro Gama, que está aqui ao meu lado, professor da PUC, com trabalhos excelentes, livros sobre os princípios de Unidroit e um estudioso de há muito da Convenção de Viena. Na outra mesa, começando aqui do nosso lado, o Eduardo Damião Gonçalves, estudioso também da arbitragem, membro fundador do CEBAR, foi seu presidente, e com os estudos também na França. E, ao seu lado, o André, que é membro do escritório Musnic Barbosa Musnic Aragão, tem especialidade, é mestre e doutorando na Universidade de São Paulo, com estudos na LLM na Universidade de Harvard. Inicialmente, nós combinamos que a mesa de debates ela será efetivamente composta de debates, mas para introduzir os temas, que são temas vinculados aos artigos vinculados à aplicação prática por um juiz e por um árbitro da Convenção de Viena, a sua adoção pelo Brasil, nós temos 4 tópicos a serem tratados. E esses tópicos serão tratados inicialmente 10 minutos, vamos passar uma leve pincelada sobre os temas, os painelistas vão abordar esses temas. Então, os temas que nós pontuamos em torno do título da palestra seria, primeiro, esfera da aplicação da Convenção, os artigos 1º e 2º, preservação da autonomia das partes, possibilidade de excluir a aplicabilidade da Convenção, ou seja, o artigo 6º, hipóteses de aplicação da Convenção pelo juiz brasileiro, direito intertemporal, os artigos 90 e 100 da Convenção, e o 4º tópico, que passeia pelos demais, que se refere a hipóteses de aplicação da Convenção pelo árbitro. Existem peculiaridades da aplicação da CISG na arbitragem? Então, para nós não nos alongarmos mais e iniciarmos, nós vamos iniciar pelo Lauro, depois passamos para o Eduardo, que abordará... Ao contrário? Primeiro, então, o Lauro, segundo, o André, e terceiro, o Eduardo, que vai abordar conjuntamente os temas, o 2º tema e o 4º tema. Então, Lauro abordará sobre a esfera da aplicação da Convenção, artigos 1º e 2º. Obrigado, Selma. A ideia, então, é da gente brevissimamente expor o âmbito de aplicação da Convenção de Viena e suscitar questões sobre os artigos da Convenção de Viena que lidam com esse particular aspecto. Para dar-lhes uma ideia mais geral da Convenção, ela se divide em 4 partes. E a primeira parte da Convenção justamente disciplina o seu âmbito de aplicação, além de conter normas gerais sobre a autonomia da vontade, notadamente o artigo 6º, de que o professor Franco Ferrari falou bastante, interpretação das suas normas, artigo 7º, a interpretação do contrato, o artigo 8º, e também a regra sobre a exigência do mero consenso para a formação do contrato. O capítulo 1 dessa primeira parte da Convenção de Viena, ao dispor sobre o seu âmbito de aplicação, exibe 2 grupos de normas. Um primeiro grupo, que é formado pelos artigos 1, 2, 3 e 6, diz quais são os contratos de venda sujeitos à Convenção de Viena. É sobre eles que a gente vai focar essa brevíssima apresentação. Os artigos 4 e 5, e também o 6, um pouquinho, estabelecem quais os aspectos da compra e venda e do direito contratual
que são disciplinados pela Convenção de Viena. Então, o artigo 1º da Convenção é central. Dava para projetá-lo? O artigo 1º da Convenção é quem vai dizer quando esse diploma de direito uniforme internacional sobre contratos de compra e venda de mercadorias será aplicável. Ele estabelece que será sempre aplicável a Convenção de Viena quando as partes tiverem seus estabelecimentos em estados contratantes, e aí nós teremos que ler o artigo 1º, parágrafo 1º, A, em relação a... e também o B, em relação à noção de estabelecimentos, conjuntamente com o artigo 10º da Convenção, que traz uma noção substantiva de estabelecimento e também soluciona eventuais conflitos em situações nas quais a parte possua vários estabelecimentos, estabelecendo um critério de solução ou de determinação do estabelecimento que vai atrair a Convenção de Viena como lei aplicável ao contrato, como sendo aquele estabelecimento que tenha tido a relação mais estreita, ou que tiver a relação mais estreita com o contrato. Então, no primeiro caso, sendo os estados, as partes domiciliadas estabelecidas em estados contratantes, a Convenção se aplica. E o segundo caso é aquele que exige o conhecimento, a aplicação, a atuação de regras de direito internacional privado para a determinação da esfera de atuação da Convenção de Viena. E, nesse ponto, eu acho que o professor Franco Ferrari sublinhou de maneira muito clara a importância fundamental do direito internacional privado para a vida de todos. O direito internacional privado é, sem dúvida, a disciplina mais importante em todo o direito. É o núcleo duro, né? É o núcleo duro, sem dúvida. Mas nele, ou na sua aplicação desse artigo 1, parágrafo 1º, letra B, que surgem as questões mais interessantes sobre a incidência ou não da Convenção de Viena. Há exemplos vários na jurisprudência de aplicação da Convenção via as regras de direito internacional privado. Eu peguei um recente, razoavelmente recente, de 2001, decidido por uma corte na Alemanha, em que uma parte estabelecida na Inglaterra, que não é Estado membro da Convenção, havia vendido mercadorias para um comprador alemão. E, por conta de não entrega das mercadorias como contratado, o comprador alemão resolveu acionar essa parte inglesa na Alemanha. As regras de direito internacional privado alemãs levavam à aplicação da lei alemã como lei aplicável ao contrato. Ora, se a lei alemã de compra e venda internacional de mercadorias é a Convenção de Viena, então a Convenção de Viena, suas normas aplicaram-se ao contrato e assim foi decidida a disputa. Assim será também quando a Convenção de Viena finalmente entrar em vigor aqui no Brasil, porque ela incorporar-se-á ao ordenamento brasileiro como direito brasileiro e, assim, como foi explicado também previamente, ao aludir-se à lei brasileira e sendo a relação jurídica uma relação de compra e venda internacional, automaticamente atrair-se-á a incidência da Convenção de Viena. Uma das questões importantes em relação a essa aplicação da Convenção de Viena, à luz do artigo 1º, inciso 1º, parágrafo 1º, a linha B, são as reservas que alguns países fizeram à incidência ou à aplicação da Convenção em virtude de regras de direito internacional privado. Destacam-se
dentre esses países, os Estados Unidos e a China, que são, como vocês todos sabem, países muito importantes no comércio mundial. Há, dos 78, 79 países membros da Convenção de Viena, apenas 8 que fizeram esse tipo de reserva. Nesse tipo de reserva, ou por esse tipo de reserva, o juiz norte-americano, por exemplo, se for levado pelas suas regras de direito internacional privado a aplicar a Convenção de Viena, não a aplicará, porque os Estados Unidos não admitem aplicá-la, a não ser quando as partes sejam originárias de estados contratantes. Assim também ocorrerá na China. Todavia, eu consegui achar ou encontrar um julgado de um tribunal chinês em que uma compra e venda concluída na China, ou melhor, concluída entre empresas de Hong Kong e da China, na época Hong Kong pertencia ainda ao Reino Unido, as partes haviam eleito, no momento do julgamento da disputa, no trial, a Convenção de Viena como lei aplicável ao contrato. Então, nada obstante a regra do artigo 1º, parágrafo 1º, a linha B, o juiz chinês, nesse caso específico, em virtude da autonomia da vontade ou da escolha das partes da Convenção de Viena como direito aplicável, resolveu aceitar aquela escolha em detrimento mesmo da letra da própria Convenção. Essa é uma reserva que tende a cair em desuso em razão do aumento do número de países signatários da Convenção de Viena. Então, há uma crescente, se eu posso dizer assim, diminuição da sua importância prática. As questões sobre a aplicação desse artigo nós vamos levantar em seguida ao encerramento dessa breve introdução. O outro ponto que me cabe também introduzir é a esfera de aplicação material da Convenção. Nesse caso, ou nesse tocante, o artigo 2 da Convenção, ele traz aos contratos ou às situações de compra e venda em que a Convenção não se aplica. Está aqui, está aqui. Então, há vendas, ainda que internacionais, de mercadorias, às quais a Convenção de Viena não se aplica, notadamente as vendas destinadas ao consumo, ao uso familiar ou doméstico. Essas noções, muitas vezes, não são muito claras. É preciso que, quer dizer, óbvio que relações de consumo tendem a não ser regidas pela Convenção de Viena, mas a linha A traz uma ressalva. Se o vendedor, no momento da conclusão do contrato, não sabia que o destinatário da mercadoria a usaria para uso pessoal, familiar ou doméstico, então há uma porta aberta para a aplicação da Convenção de Viena. Mas, mesmo assim, a jurisprudência não é tão preto no branco em relação a esse ponto. Os demais casos me parecem um pouco mais claros em termos de exclusão da Convenção de Viena, embora existam decisões que tenham aqui e ali permitido, por exemplo, no que tange a aeronaves, a aplicação da Convenção de Viena quando se trate de peças de aeronaves e não aeronaves, de maneira a tornar inclusiva, digamos assim, a orientação no sentido da aplicação da Convenção de Viena. Essas são as exclusões explícitas, mas há também exclusões implícitas, ou seja, quando a transferência de mercadoria se faz, por exemplo, para que as mercadorias sejam expostas numa feira ou num display do futuro vendedor,
essa transação não se qualifica como uma transação suscetível de disciplina pela Convenção de Viena, ou seja, mercadorias destinadas à mera demonstração e não à aquisição propriamente do comprador não se destinam ou não se sujeitam às normas da Convenção de Viena. Então, muito brevemente, são essas as palavras introdutórias sobre o âmbito de aplicação que eu gostaria de dizer a vocês. E aí, segue... Obrigado, Selma. E obrigado à organização do evento pelo convite. Eu também só vou pontuar rapidamente, talvez não leve nem 10 minutos, algumas questões de direito intertemporal relacionadas à futura, espera-se breve, entrada em vigor da CISG no Brasil. Sobre esse tema, a Convenção tem os artigos 99 e 100, e eles estão aí para facilitar a leitura de vocês. Em relação a cada um deles, eu pensei alguma questão que pode surgir na prática no momento em que o Brasil, enfim, adotar a Convenção. O artigo 99, em primeiro lugar, que trata do início da vigência da CISG por um país que a ela aderir, diz que ela entra em vigor, e aí sim entra em vigor, ou seja, passa a ter efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao término do prazo de 12 meses contados do depósito do instrumento de ratificação ou adesão, e etc. Como vocês sabem, o Brasil publicou o decreto legislativo recentemente. Os próximos passos, e até estava conversando com o Eduardo há pouco, se os procedimentos típicos, né, de internalização do direito internacional forem seguidos, o próximo passo seria o depósito do instrumento de adesão ao à Convenção e a promulgação do decreto executivo. Essa exigência, como vocês sabem, foi definida em sede jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é assim que funciona hoje. Então, só a partir do momento em que isso acontecer é que a Convenção vai entrar em vigor no Brasil. Acontece que é bem possível, como tem acontecido, especialmente recentemente, que o Brasil faça as duas coisas de modo muito próximo. Ou seja, deposite, e até em ordem inversa, primeiro promulgue o decreto da presidência e depois deposite o instrumento, etc. O ponto que surge é, esse decreto também normalmente do Executivo diz que aquele conteúdo entra em vigor imediatamente. E o artigo 99 da CISG diz que ela entra em vigor, como eu disse, no primeiro dia do mês seguinte ao término de 12 meses contados do depósito do instrumento. Então, na hipótese, uma hipótese real, do Brasil publicar o decreto em um prazo inferior a esses 12 meses, qual regra de direito intertemporal vai prevalecer? A do decreto do Executivo, que diga que se aplica imediatamente, ou a da Convenção, que manda esperar os 12 meses do depósito do instrumento? A gente pode discutir isso em seguida. Acho que não preciso adiantar minha opinião. Com relação ao artigo 100, o artigo 100 já não trata de vacatio legis, trata de aplicação da CISG no tempo, uma vez que a sua aplicabilidade seja cogitada pelo órgão chamado a decidir um conflito. A ideia geral do artigo 100, vocês podem acompanhar aí no slide, é de que ela não retroage para se aplicar a atos anteriores à sua entrada em vigor nos estados relevantes. Ela só se aplica a atos praticados depois do início da sua vigência nos estados relevantes. Começando pelo artigo 100(2), essa disposição traz a regra geral a esse respeito. As normas materiais da Convenção, para usar a expressão que alguns constitucionalistas gostam, quer dizer, o núcleo essencial da Convenção,
se aplica aos contratos concluídos, as normas sobre direitos e obrigações, principalmente a parte 3 da Convenção, aos contratos concluídos depois de sua entrada em vigor. Ou, e aí ela remete àqueles dispositivos que o Lauro acabou de comentar, ou nos 2 estados das partes contratantes, ou, no artigo 1.1b, ao estado que as regras de direito internacional privado do órgão adjudicante remeter. O ponto aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, é com relação à expressão contratos concluídos. Essa expressão deve ser interpretada, e vamos aqui, já que o tema central desse debate é a aplicação da CISG pelo juiz brasileiro ou pelo árbitro, vamos supor que o juiz brasileiro se debruce sobre essa questão. Quer dizer, para ele definir a aplicabilidade ou não da CISG com base no 102, ele deve interpretar a regra contratos concluídos à luz das disposições materiais da própria Convenção ou do direito civil brasileiro. Veja que a pergunta é relevante porque ambos adotam critérios distintos para definir o que seja contrato concluído. A CISG estipula o momento em que se recebe o aceite da proposta, é o sistema da cognição, enquanto a lei brasileira, o Código Civil, artigo 434, estabelece que é o momento da expedição da aceitação, momentos completamente distintos. Como o juiz deve interpretar essa expressão contratos concluídos? Aqui eu adianto minha opinião. Eu acho que seria um paradoxo para definir uma regra, uma norma, definir a aplicabilidade da Convenção, ou seja, para interpretar uma norma secundária da Convenção, usar um critério de regra material da própria Convenção. É você entrar para saber se sai dela. Eu acho que aqui o juiz deve usar o critério da sua lei nacional. No caso do Brasil, o momento da expedição da aceitação. Com relação agora ao artigo 100.1, essa é uma norma de extensão da regra geral. Quer dizer, a CISG, além dos contratos concluídos depois de sua entrada em vigor nos estados relevantes, ela também se aplica à formação do contrato, ou seja, aquelas disposições da parte 2 da Convenção, se aplicam se a proposta for feita depois da entrada em vigor nos estados relevantes, e a estados relevantes leia-se da mesma forma, com base nos artigos 1.1a e 1.1b. E aqui eu queria dar um exemplo de um problema que pode acontecer na prática também. Imaginem que... Posso pedir para você um pouquinho por trás? Obrigado. Imaginem que a Convenção tem entrado, e ali, imaginem a linha horizontal como uma linha cronológica temporal. Tá? A Convenção entra em vigor no país X, no momento anterior ao que uma proposta é feita. Tempos depois, meses depois, ela entra em vigor no Brasil. E só aí vem a aceitação e o contrato é concluído. O juiz brasileiro deve aplicar a Convenção a esse contrato, a formação desse contrato ou não? Essa resposta tem que ser bipartida, porque, como a gente viu, a aplicação da Convenção pode estar justificada tanto na entrada em vigor nos 2 estados contratantes, 1.1a, quanto no estado a que as normas de DIP, nesse caso brasileiras, apontar com base no artigo 1.1b. Com base no 1.1a, a resposta é fácil. No momento em que a proposta foi feita, a CISG não tinha entrado em vigor nos 2 estados relevantes. Não se aplica à formação do contrato. Agora, com base no 1.1b, aí, como dito, a resposta depende de saber se as normas de DIP brasileiras remetem à lei do país X ou à própria lei brasileira. Como já foi mencionado aqui na sessão anterior, e vocês sabem, as nossas normas de direito internacional privado em matéria de contratos e obrigações remetem à lei do país
em que residiu o proponente, num contrato celebrado entre ausentes, que vai ser normalmente o caso, ou então o local da celebração do contrato, regra geral, partes presentes. Ou seja, a resposta a essa pergunta vai depender, provavelmente, do domicílio do proponente. Se ele for residente no país X, a CISG vai se aplicar, nesse caso no Brasil. Se ele for um residente do Brasil, não tinha entrado em vigor com base no 1B e, portanto, a CISG não vai se aplicar à formação do contrato. Encontrei um caso que discutiu esse problema, do Tribunal da Basileia, na Suíça, e justamente tinha acontecido isso. A convenção não havia entrado em vigor na Bélgica no momento da conclusão do contrato, mas já havia entrado em vigor na Suíça no momento em que feita a proposta. E o tribunal, como a lei suíça permite a eleição de lei aplicável, o tribunal decidiu, então, que a CISG era aplicável porque as partes tinham eleito lei suíça, onde ela já havia entrado em vigor no momento da oferta. É isso. Transição mais abrupta. Estava aqui me preparando. Muito bem, boa noite. Em primeiro lugar, como fizeram os demais, eu agradeço a organização e, particularmente, na pessoa do Rafael Alves, que teve a gentileza de nos convidar para fazer parte aqui desse painel. 2 comentários de warm-up só. O primeiro é que é curioso como os interprivatistas têm essa paixão, que eu quase chamaria de uma tara, pelas tecnicidades do direito internacional privado. Mas elas são realmente muito interessantes, elas acho que geram muita reflexão, e a gente, infelizmente, acho que no Brasil, apesar da evolução, ainda está desacostumado a essas questões. Agora, a outra questão é um alerta para vocês. Eu, olhando aqui, deve ter pelo menos 110% das pessoas que estão aí que devem conhecer mais de CISG do que eu. Então, eu fiz aquela opção que vocês já devem conhecer da prova de biologia. Vocês sabem, aquela em que a pergunta era... tinha o elefante e tinha a formiga para estudar. O fulano só estudou o elefante. O que aconteceu? Caiu a formiga. Então, ele começou, não teve dúvida, falou, a formiga é um animal pequeno, ao contrário do elefante, e aí teceu todas as considerações sobre o elefante. Então, como me tocou o tema a CISG e a arbitragem, eu vou, obviamente, migrar mais para a arbitragem. Feita essa justificativa inicial aqui, que não me isenta de nada, acho que os pontos introdutórios aqui para a gente... poder depois, acho que, discutir, conversar. Acho que muito foi tratado já no painel anterior, que, obviamente, tratou com muita propriedade e profundidade diversas das questões. Acho que passa, no primeiro momento, então, se há uma diferença na arbitragem da aplicação da Convenção de Viena. E não dá para tratar essa questão, de fato, sem entrar no porquê que a aplicação, a definição de um direito aplicável na arbitragem é diferente da definição do direito aplicável pelo juiz estatal. E é interessante, fazendo aqui o preparo disso, eu me deparei com uma informação num livro de 2008 do professor Lucas Mistelli, né, sobre a convenção, de que haveria, ali em 2008, cerca de 4.500 sentenças arbitrais conhecidas que tratavam, interpretavam a convenção, havendo, ao mesmo tempo, pelo menos publicadas, cerca de 200 e poucas sentenças judiciais. O que, num primeiro momento, já traz, não é por acaso que, como todos sabem, no Multi de Viena, nas competições, todos os casos sempre se acabam se referindo a algum caso relativo à convenção, porque a convenção é, de fato, acho que o ambiente de aplicação da convenção é muito mais na arbitragem, pelo menos em casos reportados, do que perante o juiz estatal. E a questão, que é uma questão, na verdade, básica da arbitragem, é entender a diferença entre a aplicação pelo juiz estatal e pelo árbitro de um direito, da escolha, da definição do direito aplicável a uma controvérsia, e uma controvérsia, aqui no caso contratual, relativa a uma compra e venda de mercadorias. E ela parte de uma premissa que acho que é a premissa básica da arbitragem, que muitas vezes se esquece e faz parte de grandes debates sobre arbitragem, que é o fato de que o árbitro, apesar
de decidir num tribunal com sede no Brasil, em Paris, na Suíça, em qualquer lugar, ele não está vinculado à ordem jurídica daquele país. Ele não é um membro, ele não está ali dizendo o direito em nome daquele, não é um órgão constituído pelo aquele Estado para resolver controvérsias, para decidir. Ele está lá com base na vontade das partes que optaram pela sede da arbitragem naquele local. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque eu lembro, no começo, aqui, quando a arbitragem começava a ser aplicada no Brasil, se percebia muitas vezes que alguns defendiam que, assim como a nossa regra de conflito, aquela aplicável ao árbitro, né, na antiga lei de introdução ao Código Civil, é aquela que o André acabou de dizer, né, que é o local da formação do contrato, que nos casos em que as partes não tinham escolhido o direito aplicável, porque nós sabemos que a lei de arbitragem é clara no sentido de prever a autonomia da vontade das partes para escolher o direito aplicável, que na falta dessa escolha clara pelas partes, que o juiz, que o árbitro, teria que aplicar a regra de conflito do local da sede, que era uma solução ultrapassada desde 1958, uma solução completamente ultrapassada, mas que, no primeiro momento aqui, chegou a se defender. Não é o caso. O árbitro tem uma grande liberdade na definição do direito aplicável às controvérsias. Dito isso, é importante se passar aqui pelas formas de definição de como se define que a convenção deve ou não ser aplicada a uma relação contratual entre duas partes. A primeira na verdade, e é o que eu vou tratar aqui, a primeira é a questão da eleição expressa pelas partes e algumas implicações dela relativas à convenção e ao artigo 6º, né, que trata da possibilidade do opt-out. A segunda é essa definição da aplicação da convenção na ausência de uma escolha expressa das partes. E, em terceiro lugar, a questão das exclusões, ou seja, das exclusões explícitas e, eventualmente, implícitas que as partes façam para que a CISG não seja, para que a Convenção de Viena não seja aplicada. Acho que o primeiro ponto, obviamente, a eleição expressa não deveria causar maiores controvérsias. Acho que 2 pontos que são interessantes da gente ter em mente, porque acabam sendo debatidos. Em alguns casos, em algum momento, chegou a se entender que, quando se referia a um direito de um país, quando as partes escolhiam um direito de um país para reger aquele contrato, que elas deveriam, eventualmente, se referir expressamente à convenção, sob pena de se aplicar o direito interno. Isso já é totalmente, acho que, ultrapassado. A doutrina toda entende que, obviamente, a convenção, passando a integrar o direito interno daquele país, óbvio, quando as partes se referem ao direito francês, em breve ao direito brasileiro, elas estão se referindo a tudo, inclusive à própria Convenção de Viena, sob pena da gente interpretar que o artigo 6º não era um opt-out, era um opt-in, e não é esse o caso. Uma outra questão que se discutiu era quando as partes não faziam referência a um direito aplicável, mas faziam referência expressa à Convenção de Viena. O que aconteceria nesses casos? Se a Convenção seria um sistema completo que abrangeria, que abarcaria todas as questões. Se entendeu que, na verdade, a Convenção é, sim, um sistema completo. Ela pode reger, possivelmente, dependendo da controvérsia, a quase totalidade da controvérsia. Se houver, eventualmente, alguma questão que a Convenção não trate, os métodos de definição do direito aplicável na ausência de escolha devem ser aplicados e, portanto, deverão ocorrer. Isso são os casos de eleição expressa, mas há um caso, na verdade, CCI, em que se tratou de eleição implícita das partes a aplicação da convenção, em que as partes eram ambas estabelecidas em 2 países que não eram signatários da Convenção de Viena. Mas ambas as partes, nas suas manifestações, nas suas alegações, fizeram apresentações, pedidos e defesas, todos baseados na Convenção de Viena. Portanto, a despeito de que no contrato o direito aplicável e as partes estavam diante de uma arbitragem de direito, não de equidade, ela não tratava da Convenção
de Viena, se entendeu que ambas as partes, ao tratarem e fazerem as suas manifestações com base na Convenção de Viena, sem fazer qualquer tipo de exclusão ou de defesa no sentido de que não se aplicava a convenção naquele caso, porque não era aplicável no país, ela não era, na verdade, válida, ou não tinha sido ratificada e não fazia parte do direito interno do direito ali do país em questão, se entendeu, é um caso CCI, que, sim, se estava diante de um caso de eleição e, portanto, não sei se é bem implícita, mas, na verdade, posterior, ou seja, que vem subsequente, não no contrato, mas no trato do próprio litígio. Eu lembro quando eu fui estudar fora, eu cheguei... minha primeira aula foi descobrir que um professor ia passar um ano inteiro tratando apenas das hipóteses de aplicação de definição pelo árbitro do direito aplicável na falta de escolha pelas partes. Falei, você percebe o quanto alguns países são especializados na matéria. E, de fato, foi o professor Felipe Fouchard, ele passou um ano inteiro tratando dessa questão. Obviamente, aqui, muito rapidamente, essa definição, normalmente, é feita por dois métodos, o chamado da via indireta e o método da via direta. A via indireta, na verdade, ela supõe que o árbitro passará por uma regra de conflito. Ele usará, portanto, o método conflitualista para definir o direito aplicável naquela ausência de escolha pelas partes. E aí vai desde aqueles métodos que eu falei, o mais tradicional, embora, como eu disse, ultrapassado, que seria aplicar a regra de conflito da sede, quanto métodos, ainda assim, conflitualistas, que passam por a regra de conflito que o tribunal considerar apropriada, a regra de conflito mais próxima das circunstâncias da controvérsia, uma regra de conflito que seja comum a ambas as partes, principalmente se tratar de uma controvérsia em que ambas as partes sejam submetidas a uma convenção, como a Convenção de Roma, no contexto europeu, que, obviamente, pode definir para dois países a mesma regra de conflito. Agora, também, ainda pelo método conflitualista, se entende que, algumas vezes, os árbitros podem, eles, criar uma regra de conflito. E há também um caso CCI que foi reportado recentemente num evento lá na Camarbe, pelo Gustavo da CCI, que foi um caso CCI também, em que os árbitros se referiram ao fato de que o método contratual previa, era um incoterm, ex works, e, portanto, eles entenderam que, ao se definir que era um método, que era, portanto, as responsabilidades ali, as consequências do incoterm ex works, definia que a execução do contrato se daria no país do estabelecimento do vendedor. E, portanto, aplicou, se entendeu que o contrato devia ser regido pelo país do vendedor, que, no caso, era a Itália sendo um país contratante da Convenção, se chegou por esse método à aplicação da Convenção. O método da via direta é um método em que, obviamente, o tribunal, portanto, não precisa passar por um sistema conflitual e vai diretamente à definição do direito aplicável. Há duas vertentes, aquela em que se diz que é limitada, em que o tribunal deve aplicar uma lei próxima, de alguma forma, à disputa, que é o sistema da lei do direito internacional privado suíço, e o método ilimitado, que é aquele previsto na França, que há muito tempo, hoje positivou isso, já tem essa definição. Desde a década de 90, a França teve uma decisão, num caso chamado Valenciana, em que se entendeu que o árbitro era completamente livre para definir o direito aplicável na ausência de escolha pelas partes. E aí nós temos a questão das exclusões, que como foi dito aqui já, o artigo 6º da Convenção prevê essa possibilidade do opt-out, portanto, de se tirar parte da Convenção, de não se aplicar alguns dispositivos da Convenção. Acho que no momento dos debates a gente pode até discutir se ela é limitada, essa possibilidade, se se pode tirar completamente qualquer dispositivo da Convenção, ou se, na verdade, haveria algumas cláusulas pétreas, por assim dizer, que as partes, se a Convenção é aplicável, jamais poderiam retirar.
Obviamente que o método mais comum de exclusão é o método expresso, são as partes colocarem no contrato, escolherem um direito aplicável e claramente colocarem que a convenção não se aplica. Nesses casos, a convenção efetivamente não se aplicará. E há uma série de hipóteses que podem, vai depender das circunstâncias, levarem a uma exclusão que pode ser chamada uma exclusão implícita. Uma delas é, obviamente, as partes, apesar de eventualmente estarem estabelecidas num país partes, escolherem claramente a interpretação, a aplicação do direito de um país que não é signatário da convenção. Algumas vezes, as partes, ao usarem contratos tipos que seriam autossuficientes, também, eventualmente, podem estar a fazer isso, excluindo a aplicação da convenção. Há um caso, outra vez, eu nunca deveria falar da Itália aqui com o professor Ferrari junto, porque é risco de apanhar depois, porque ele vai corrigir exatamente o que eu estou falando. Tanto que eu falo um pouquinho mais rápido agora para ele não entender. Rafa, você explica. Que é um caso CCI de 94, em que as partes elegeram a aplicação do Código Civil italiano. E se entendeu... e não do direito italiano. E como a convenção não seria parte do Código Civil italiano, mas sim do direito italiano, se entendeu ali que a convenção não se aplicava porque as partes tinham claramente indicado o Código Civil e não o direito italiano como um todo. E a última forma é ao contrário daquela que eu chamei lá de eleição implícita ou posterior, que seriam as partes estarem vinculadas, o direito aplicável pela aplicação, ali, ser um direito em que faça referência à convenção e ambas as partes, nas suas manifestações, apenas se referirem ao direito interno. Não fazerem qualquer tipo de referência à convenção. Isso, obviamente, suscita... houve até uma jurisprudência recente aqui no Brasil, óbvio, não sobre a convenção que não se aplica, mas sobre a questão do iuria novit curia, né? Se um árbitro, num caso como esse, que o direito aplicável seria um direito claramente que prevê o país signatário da convenção, em que as partes, nas suas alegações, em momento algum, se referiram à convenção, o que seria feito... A gente pode imaginar o que deveria ser feito num caso desse pelo tribunal arbitral, mas nós podemos deixar isso para conversar depois. Acho que esses eram os pontos iniciais. Eu acho que, por último, acho que é interessante também nesse mesmo livro, o professor Lucas, em síntese, ele coloca os passos, e que são muito interessantes, 3 passos a seguir para se definir a aplicação da convenção. Né? No primeiro momento, saber se há um direito aplicável pelas partes, se o direito é capaz de cobrir toda a disputa que está sendo submetida, se há alguma controvérsia, porque essa é uma questão que sempre vai aparecer, né, em aplicação do direito estrangeiro, há uma lei mandatória de um país, ou seja, até se as partes elegerem a convenção, se isso poderia, de alguma forma, algum dispositivo dela ser contrário a uma regra, né, uma norma imperativa de um dos países. Na falta dessa escolha, se deve passar por um método de conflito de leis para definir a lei aplicável e, se não, alternativamente, obviamente, o caminho da via direta. Bom, essas são apenas algumas considerações aí que a gente pode trocar alguma ideia nos debates. Bom, então agora nós vamos iniciar os debates, e lembrando a todos que os debates não são apenas com os membros da mesa, mas também com a plateia, que pode interferir, fazer perguntas ou complementações à vontade. Eu passo, então, a palavra para o Lauro, que o Lauro tem algumas colocações para nós começarmos. Querida Selma, eu vou só frustrar um pouquinho a sua colocação, só para não deixar de fora um ponto importantíssimo do âmbito de aplicação material da Convenção, que são os artigos 3, 4 e 5, que tratam de contratos de fornecimento em que o próprio comprador fornece a mão de obra ou os insumos, e, obviamente, aí ficam de fora da Convenção de Viena, e aqueles contratos mistos em que há uma parcela importante de prestação de serviços que seja preponderante em relação ao elemento compra e venda do contrato. E, além disso, há exclusões implícitas
nesse mesmo artigo 4º... e o artigo 4º da Convenção, que exclui expressamente questões ligadas à validade do contrato de compra e venda e questões ligadas aos efeitos que o contrato de compra e venda possa ter sobre a propriedade das mercadorias. Para além dessas exclusões explícitas, há também exclusões implícitas, ou seja, matérias que não são tratadas pela Convenção, tais como a capacidade das partes, poderes de representação, cláusula penal, culpa pré-contratual, matéria que é bastante discutida, contrato de agência, cessão de crédito, compensação, prescrição ou ônus da prova. E assim, para iniciar os debates, em homenagem ao meu amigo Maurício Almeida Prado, que está sentado ali atrás da pilastra, eu pergunto aos meus colegas e também à plateia se, em virtude, foi sublinhado na apresentação anterior que a Convenção de Viena é um instrumento rígido, e eu não tenho dúvida disso, ele é um instrumento que não mudará. Não mudará formalmente, porque não há como se atingir consenso entre 79 Estados para que se mudem as regras atualmente em vigor, mesmo que seja para melhorá-las. Porém, a própria Convenção, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, tem uma espécie de válvula de entrada ou de oxigenação das suas próprias normas. E esse artigo 7º, parágrafo 2º, diz, em outras palavras, que as matérias implicitamente ou não expressamente disciplinadas pela Convenção poderão ser supridas pelos princípios gerais nos quais se inspirou a própria Convenção ou, em não os havendo, pelo direito aplicável em virtude das regras de direito internacional privado. Então, tendo em conta a evolução do direito do comércio internacional, a evolução das trocas comerciais, a sua crescente sofisticação, a crescente também incerteza em relação aos contratos de longo prazo, em que medida se poderia afirmar, por exemplo, que o hardship, ou a possibilidade de renegociação dos termos do contrato, é matéria implícita ou incluída nos princípios gerais que informam a Convenção de Viena, e, portanto, matéria que poderia ser julgada por um juiz ou um árbitro no âmbito de aplicação da Convenção de Viena. Eu estou parecendo o Fernando Henrique no dia que ele prometeu para o Boris que não ia fazer essa pergunta do ateu. Eu acho que a gente podia... Ninguém melhor para responder uma pergunta sobre hardship que o doutor Maurício Almeida Prado, que está ali, a quem passamos a palavra. Qual é a sua opinião, doutor Maurício, sobre a questão colocada pelo doutor Lauro? Vou seguir como homenageado. Cadê o microfone? Tem o microfone ali para ti. Isso não vai ser desculpa. Bom, todo mundo já conhece minha opinião, então é simples, né? Por isso até que você fala. Nós já discutimos, inclusive, isso no último congresso que teve sobre a Convenção de Viena no âmbito da Fiesp. E tem muita literatura já discutindo essa questão da possível inclusão de várias regras. Uma delas seria a regra de hardship dentro da Convenção de Viena. E o que eu defendo é que a Convenção é um documento datado. É uma convenção que foi negociada entre os anos 60 e anos 70. Foi assinada em 1980, mas é um documento que foi elaborado num outro cenário, num outro contexto mundial. Veja, o mundo, antes de cair, no mundo de plena Guerra Fria, bilateral, com trocas entre só países do norte, quer dizer, completamente outro cenário, outro contexto. E como é que a gente faz para a convenção evoluir? Evoluir em consonância com o contexto, com a necessidade, portanto,
dos operadores do direito, de quem é usuário da convenção. Se a revisão formal dela é impossível, e que é uma constatação, ela tem que evoluir a partir da sua interpretação e aplicação, como qualquer outra norma de direito. Interpretação e aplicação que deve evoluir conforme a sua própria vocação, que é a vocação de regular o comércio internacional, contratos internacionais. Portanto, eu acho que ela pode evoluir se apoiando em outros instrumentos modernos que refletem as regras adequadas para regular contratos internacionais. Um deles, princípios UNIDROIT. Nos princípios UNIDROIT, há claramente uma regra sobre hard. Uma outra perspectiva não é só uma soft law, uma proposta de sistematização da lex mercatória com princípios UNIDROIT. Uma outra perspectiva qual é a tendência dos direitos nacionais? Os direitos nacionais, claramente, nos últimos 20 anos, têm modificado para adotar uma regra que a gente chama de excessiva onerosidade, hard, imprevisão, o que quiser. Mas um exemplo típico é o nosso direito brasileiro, que mudou em 2002, incorporando várias regras, além da excessiva onerosidade, de lesão, várias regras onde o equilíbrio econômico do contrato passa a ser um elemento fundamental na aplicação do direito. E não só o direito brasileiro, mas houve mudanças nos direitos europeus. Nos Estados Unidos existe uma teoria da impracticability of performance, ou seja, há uma tendência global dos estados de adotarem essa norma. Então, meu pleito, se posso dizer assim, teórico, é que a convenção evolua através da sua interpretação e aplicação para estar em consonância com a necessidade dos operadores. A necessidade dos operadores está definida um pouco pelas mudanças do direito nacional, que visa se adequar a essas necessidades, e outras iniciativas, outros institutos de direito internacional. Então, a aplicação... Aí, constatado isso, vai se achar qual é o mecanismo técnico, qual é o caminho técnico dentro da convenção para se fazer essa integração. E daí se passa pelo caminho que o Lauro falou, e que já tem aí muita literatura, que é exatamente em que... É um dilema, mas a convenção, no caso de lacuna, deve ser interpretado pelos princípios que formaram a própria convenção. Então, a ideia era até que fosse uma coisa um pouco hermética, né? Não se vá buscar princípios fora da convenção. Mas, quando se entende que os princípios da convenção são aqueles, a vocação dela para regular contratos internacionais, e que aqueles princípios também estão traduzidos em outros institutos, por exemplo, a boa-fé também está nos princípios UNIDROIT. Também está dito lá na boa-fé, não pode ser reduzido, que é uma das nossas normas pétreas. Então, vai se buscar no princípios UNIDROIT os mesmos princípios que estão na Convenção de Viena. E no artigo 79 da Convenção de Viena, que trata da regra de exoneração, existe uma ambiguidade na interpretação. Na ambiguidade, se naquele caso se aplicam, se integram ou não casos de excessiva onerosidade, ou só casos de impossibilidade. Então, como há uma ambiguidade, precisa se buscar instrumentos de referência para a interpretação desse artigo. Aí vai todo esse caminho que eu falei. Então, é isso. Desculpa eu ocupar um pouco do tempo. André? Posso seguir? Uhum. Surgiu um tema, eu queria relacionar um pouco, focar nessa ideia de hipótese de aplicação e confronto de hipótese de aplicação da convenção pelo juiz e pelo árbitro, e relacionar um pouco com um tema que gerou debate no painel anterior, que é a discussão sobre iuria novit curia. O professor Franco Ferrari foi muito categórico ao afirmar que, na opinião dele, secundada aí, segundo consta pela jurisprudência da França, Itália e outros países, a convenção deve ser aplicada de ofício, ainda que nenhuma das partes tenha invocado, feito qualquer alegação com base nela. Para nós, profissionais do direito brasileiro, isso não soa como algo estranho, já que o princípio iuria novit curia é regra de direito no Brasil. O que eu queria sugerir que a gente comentasse um pouco é se, na opinião de vocês, existe alguma diferença entre o modo de se interpretar essa ideia de que a convenção deve ser aplicada de ofício, leia-se, mesmo que nenhuma das partes a tenha invocado no processo, pelo juiz e pelo árbitro no Brasil? Posso também, claro, como membro da mesa, complementar, dar uma parcela de contribuição? O que me parece, eu tenho assim, isso muito nítido em termos de arbitragem internacional. Se nós estivermos diante de uma arbitragem internacional, eu tenho certeza absoluta que, se esse árbitro perceber
que a solução que ele está encontrando é invocar um dispositivo da convenção, é um dever dele colocar a questão para as partes, que as partes analisem a questão sob aquela ótica. Agora, no direito interno, para, inclusive, arbitragens internas, e, aliás, isso não tenho certas dúvidas, mas como o que se aplica na arbitragem é que não deve haver surpresas, não é? E me parece que esse conceito também deveria ser aplicado nas arbitragens internas. Agora, um juiz, eu tenho certeza que não teria o menor parcimônia em aplicar a convenção se entendesse que fosse oportuna e sem se preocupar com isso, evidentemente, com as ressalvas e que, se prevalecer as alterações no Código de Processo Civil que estão a vir e que prevê essa figura também, não aplicaria. Não teria como ele também não praticar o que um árbitro internacional faria. Ou seja, o Código de Processo Civil vai introduzir esse princípio da não surpresa. Da não surpresa, exato. Né? Esse tema é interessante, como eu falei. Houve um julgamento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo há cerca de 2 meses. É um caso público. A gente acaba lá no escritório estando envolvido. É o caso da compra da Varig. Houve uma discussão sobre essa questão do Iuria Novit Curia. O caso é muito específico, então qualquer comentário feito aqui não afeta nada do que está sendo colocado lá. Como eu cheguei já no final da apresentação, eu não entendi se de alguma forma haveria um tratamento, a aplicação ex officio da convenção seria algo inerente à convenção de algum aspecto, porque acho que é difícil, pelo menos eu não consigo compreender como é que um instrumento se aplicaria ex officio e outros não. Acho que parece que a gente estaria sempre diante da natureza da questão de como se aplica esse princípio, se ele se aplica ou não, o princípio do Iuria Novit Curia. Mas, outra vez, eu peguei já o final, então eu não sei se houve algum debate específico sobre a convenção nesse aspecto. A matéria em si, ela me parece que está referida àquilo que nós falamos aqui. Se o árbitro não tem foro, se o árbitro não está vinculado ao local, à sede da arbitragem de forma alguma, não deveria, se a gente for fazer um exercício teórico, se falar quase em... Não deveria haver diferença entre interno e internacional. Nas duas hipóteses, nós estaríamos diante da mesma situação e, portanto, num caso em que as partes simplesmente não fazem qualquer tipo de defesa baseados na convenção, os árbitros decidirem, com base na convenção, dando, inclusive, uma solução que seria diferente daquela solução encontrada com o direito com as qual as partes, na verdade, litigaram, me parece que ofenderia, sim, essa expectativa de não surpresa. Acho que dificilmente hoje um tribunal arbitral o faria, sem pelo menos convidar as partes, ainda que posteriormente, a se manifestarem qual que seria a solução. Vocês defenderam isso e isso. Qual seria a solução para este problema específico, no caso concreto, caso a convenção fosse aplicada? Acho que um tribunal claramente convidaria, se tivéssemos... e acho que para qualquer... Obviamente, a convenção, num caso internacional, mas ainda que estivéssemos num caso meramente de direito interno. Então, acho que, obviamente, a solução, como a Selma já disse, para o juiz é completamente diferente. Só para concluir, eu concordo com essa visão e partindo dos princípios para uma perspectiva consequencialista, o árbitro que não fizer isso está correndo um enorme risco de sujeitar o laudo à censura por violação do process, caso ele seja reconhecido em outro país, caso ele seja chamado ao reconhecimento e execução em outro país. E aí, mais uma vez, para endossar o que você falou, e esse é um problema que pode surgir tanto numa arbitragem interna quanto numa internacional. Né? É que os casos extremos são fáceis de decidir, como sempre. O diabo, como sempre, mora nos detalhes. Essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, se vocês tiverem interesse, vale muito a pena, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, porque ela trata de uma questão sutil. Não estava falando de direitos diferentes aplicáveis, mas de uma qualificação específica. Os fatos eram os mesmos, todos os fatos foram discutidos. Aí o tribunal qualifica de uma forma, com um mero detalhe, a partir da qualificação que tinha sido feita pelas partes. E aí se levantou toda uma discussão sobre se aquilo teria ferido, teria ofendido, seria sido uma surpresa para as partes a ponto de violar
esse princípio que o André acabou de se referir, e tanto o juiz de primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não. Mas, obviamente, eu tenho aí participação no caso e, óbvio, tenho aqui uma tendência, não consigo, e sou até contra discussões de caso quando você, de alguma forma, está envolvido. Mas acho que a leitura do caso é bem interessante e mostra, acho que, a sofisticação que as discussões têm chegado aqui, né? O Delcio se compromete a enviar o caso para a organização do evento, não é isso? Não, o caso foi circulado aí deu no New York Times, como diria. Foi publicado até no site do Sebar aí recentemente. Então está aí para discussão, leitura e críticas. Eu gostaria de rediscutir ou pelo menos aprofundar uma questão que o André Abud levantou sobre a aplicação no tempo da Convenção de Viena, porque vai ser uma questão muito importante para nós, advogados, enfim, estudiosos do tema, essa da aplicação do artigo 100, que disciplina a aplicação da Convenção de Viena no tempo aqui no Brasil. E ele, em essência, levantou, para fins de debate, se deve prevalecer na definição, ou para definir o momento de entrada em vigor da Convenção de Viena no Brasil, o que estiver disposto no decreto executivo de promulgação ou o que estiver disposto no artigo 99.2, desculpe, não é o 100. Eu venho estudando isso há algum tempo, por força lá do Direito Internacional Privado, mais uma vez, e não tenho dúvida de que o que, na orientação muito clara do Supremo Tribunal Federal, o que há de prevalecer é o que estiver disposto no decreto de promulgação da Convenção, que marca a última etapa de incorporação de qualquer instrumento internacional na ordem interna. Ocorre que, se o Brasil não tiver, até esse momento, depositado o instrumento de ratificação junto ao órgão depositário, que é a ONU, um CITRAL, enfim, isso vai criar uma situação de esquizofrenia, né? Enfim, o Brasil é pródigo nessas situações meio doidas, mas, enfim, nós estaremos obrigados a cumprir a Convenção de Viena internamente, mas o país ainda não estará obrigado, como Estado contratante, perante seus próprios pares. E isso é doideira, né? Isso daí não faz sentido nenhum. Então, o melhor é que o Executivo e os nossos diplomatas do Ministério das Relações Exteriores se coordenem de maneira que, depositado o instrumento, seja ato contínuo promulgado o decreto pelo presidente da República, de maneira que não surja esse ato esquizofrênico. É interessante. Vamos passar a palavra a alguém? Laura, justamente nesse ponto que você mencionou, que eu também queria retomar do André, tem um lugar que seja melhor para eu ficar, para não ter... Tá bom. Imagino eu que também seja uma preocupação do governo essa, e a informação que eu tenho é que o procedimento número 1 é o depósito na UNCITRAL, né, na ONU. Então, depois de feito isso, a presidente vai assinar e promulgar internamente. A informação que eu tenho até agora é essa. Então, isso evitaria, talvez, o problema. Agora, o André colocou uma outra questão, porque, supondo que tem o depósito na UNCITRAL, e aí se começa a contar os 12 meses que estão no artigo 99, né? Porque fala claramente que é do depósito, né, que se conta o prazo. E aí o decreto vem um mês depois e fala, entre em vigor a partir de agora. Exatamente. Então, talvez fosse o caso a gente, né, conversar com os órgãos governamentais responsáveis e dizer, olha, quem sabe não podemos harmonizar a vacácio do decreto com a vacácio da convenção para evitar que se tenha uma discussão desnecessária sobre esse ponto. Não sei se era isso que eu tinha em mente. Não, exatamente isso que eu tinha em mente. Você que deve ser o culpado.
Era exatamente esse o ponto. Acho que o Lauro estendeu, né, o problema sob uma outra perspectiva. Eu acho que é um problema real. Sob o ponto de vista político, a melhor solução, sem dúvida, é essa, de menor custo, etc. Mas talvez, sob o ponto de vista dogmático, e aí também testando um pouco a ideia com vocês, voltando um pouco para a teoria geral, né? Mas talvez a gente encontrasse uma solução hermenêutica para isso no seguinte sentido, quer dizer, a regra de direito intertemporal do decreto de promulgação determina a entrada em vigor da convenção in totum, inclusive das regras de direito intertemporal da própria convenção. Quer dizer, talvez o que entre em vigor imediatamente seja a convenção, mas a sua própria regra de direito intertemporal, que então, portanto, vai prevalecer. Não sei. Talvez seja uma solução hermenêutica que a gente possa invocar caso o problema surja. Acho que a mais racional seria, né? Primeiro, acho que o professor Franco tinha pedido a palavra. Qual que é? Pilar Perales. I think the issue may be resolved under the 1969 Vienna Convention treaties, because I guess Brazil is part of that convention as well. So therefore, Part 4 of the convention is also subject to the Vienna Convention on Treaties. And then, if I can recall some of the rules on the Vienna Convention on Treaties, then it is the rules of the if there's special rules in the treaty that is going to be applied, then those rules apply. Therefore, 99 will be applicable here. I think that will prevail over the royal decree, internal royal decree in Brazil. I think. Ótimo. But maybe ótimo. Franco knows the answer much better. There is a problem, and this problem actually came up on several occasions in other conventions. For example, the Rome Convention on Conflict of Laws. You are obviously allowed to extend the application of a convention. It does not violate the Vienna Sales Convention, so theoretically, Brazilian government could say tomorrow it is in force. Not a problem. So that happened already in respect to other conventions. I want to get back, however, to something that was said. It is a myth that what Mr. Misteli said, there are no known 4,000 cases on arbitration. It's ridiculous. There's no way that is true. I say that. I say that because I just looked again. We know of 2,841 cases as of November 14th. 70% are court decisions. So where he gets the number of course, we don't know. He does not have any reason to say that. Also, consider that maybe there are even more cases than he suggests. I say that because we do not know but the cases that are published. Those published are about 800 we know of. Maybe there are more cases because of the ad hoc tribunals. Maybe there are more cases because some of them are not published. So that's one thing. I wanted to comment on ex officio. You either agree with that or you don't. There are only two ways. If you don't believe it's ex officio, then of course you go back to procedural law. In the US, you would have to take a decision on the basis of what actually the parties plead. The first US decision is a non-CSG decision. Why? Because the parties did plead on the basis of UCC. The Oregon court stated in a footnote, we are aware that in this case CSG should be applicable. Under the procedural rules of Oregon, we have to apply, however, UCC because that's the only thing they pleaded. So if you take that position, it's perfectly fine. Then you take the position that Jura Novit Curia applies in state courts. I did not say it applies in arbitration. And that's perfectly consistent. But you cannot, and that's the problem I have, say both. Either it's applicable ex officio, then the pleading of the parties is completely irrelevant, or not. So that's the only thing I'm saying. Of course, then the issue comes in surprise to the parties, okay? So in some countries, that's a non-issue. I say that because in Germany, for example, the judges has the obligation to point to the parties the correct law. So let's say two parties plead on the basis of German law, believing that German law is applicable. The judge has the obligation, which you can censor the judge for by going up to the Supreme Court, to say, dear parties, you plead on the basis of German domestic law. CSG is applicable.
The parties say we don't care and plead on the basis of German law. That's perfectly fine. It's an exclusion. So these kind of things are, however, procedural rules. In my opinion, if you say CSG is applicable ex officio, which it wants to be, then these rules, at least the one according to which you have to base your decision on the pleadings, or Jura Novit Curia, are superseded because you apply it. Is there a friction with domestic procedural law because the parties, both of them, however, never one? That's why it's not a violation of due process. There are some court decisions in the US on that, even in arbitral cases. Then both parties will be surprised. Yes. Is that a problem? Maybe yes. Then you fix it by putting a rule like the German one. You have to point to the correct law. If the parties then do whatever they want, then it's not a problem. In real life, in arbitration, actually, I've had about 80 arbitrations up to now. Not one single CSG case, which I really hate because I wrote a lot. No, nobody ever. So in one case, actually, the parties had opted in favor of the CSG together with English law. Completely incompatible. But nobody cares. So the lawyers did, since they're both English, they did plead for 9 months on the sole basis of English law. We get to the hearing. I say to my 2 co-arbitrators, we know all about English law. You are 2 English lawyers, so you know it. I want to ask them a question on CSG. So I said, before you plead, please plead only on the basis of CSG today. So lawyers were looking at each other, not even at me. They were looking at each other, and as I mentioned to Raphael, they were talking. I could really see the subtitles to them looking at each other, because I had asked the same question to opposing party after I got a nice silence from the first one. So one looked at the other and says, do you have a clue of what this is? No, it's not. Is it okay if I suggest that, all through their eyes, is it okay if I suggest that we don't plead it today? Of course it is okay. Then the person says, you know, I think I'm expressing the view of opposing counsel as well. Let's postpone the hearing and actually allow us to. So as an arbitrator in real life, I would say, I would go about things a little different from what you suggested. You look into the clause. Of course, I can see that. You do that because otherwise somebody will, of course, attempt to vacate the award. But whether you have to take CSG into account is, in my opinion, not the same issue here as it is in state courts. So you look into whether the conflicts of law rules, either those set forth and the seat, or other rules, or those of the arbitral institution, if there is. There are conflicts of law rules, whether you call it old Article 17 of the ICC, 28 of UNCITRAL, whatever. There are conflicts of law rules. If the parties do actually choose something they're not allowed to choose, as an arbitrator, you have to disregard it as a choice of law. Then you go to the applicable law, and then you measure the applicable law against the choice. That is different. It's different from saying, you know, they can choose the CSG. That I'm not really sure of. And I'm somebody who favors the CSG, as you may know. What's your opinion in the case you were saying about Jura Novit Curia or ex officio application in arbitration? I mean, I think your practical example was raising the issue because it was foreseen in the arbitration agreement, but the parties had not of course. Did any pleadings on that. In that case, actually, the parties, in my opinion, were allowed to make, under the applicable rules, a choice of law because the conflict of law rules, for that arbitration said, parties are allowed to choose the law or rules of law. When there is a reference to rules of law, I'm fine with CSG, even where it does not apply. So we told the parties, look, you have English law pleaded, you have to plead, because it's your client's choice, CSG. They did not. Of course, they were allowed, which ultimately they did, to disregard, because they had an agreement, a later agreement to exclude the CSG. That's perfectly fine. That was their solution. But logically, that was okay, but only because the applicable conflicts of law rule said, that was in the institutional rule, rules of law they can choose. That's why it was okay. But if they had, I mean, let's suppose, because I think your co-arbitrators were not about to ask the difficult question that you asked to those No, they did counsel. the same thing. Because we were all afraid that somebody at one point, the losing party, would say, oh, here you disregarded the choice. Because the parties in their contract had said English law and CSG. But they did not plead based on the CISG. Exactly.
which is why, in fact, we did ask them to plead on the basis of CSG, to make sure nobody would vacate our award, because the choice was a valid one under the applicable rules. That's why we did it. But if the parts, I mean, if you had not asked those questions in the hearing, yes, and by the time of the deliberations, you suddenly realized that the solution under the CSG would be completely different from the one which it was. Which it was. Yes. I mean, what would you, in theory, because I think it was not the case, what would you do? I mean, in the deliberations, you find out that you have this same arbitration agreement that you have. There was no pleadings whatsoever during the arbitrations about the CISG. Of course. What would be the solution you would propose? I do not believe that in that case we would have applied the principle Iura Novi Curia. I do not believe CSG is applicable ex officio in arbitral proceedings. Yes, so I think this is the same. Exactly. So I agree with you on that. De facto, you see that arbitral tribunals behave like courts of contracting states, but it's a de facto issue. But I do not believe they have to apply the CSG ex officio. It's the same. Acho bem interessante essa discussão, mas tentando passar um pouco adiante, queria fazer uma pergunta para o Lauro sobre saber sua opinião mesmo sobre a disposição da convenção que procura excluir sua aplicação em matéria de direito do consumidor. À luz da lei brasileira, você acha que o juiz teria alguma dificuldade na interpretação disso? Porque parece que o nosso artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define o consumidor um pouquinho mais amplamente do que a Convenção faz. Talvez a Convenção exclua do seu âmbito, do âmbito dessa norma, a figura da pessoa jurídica, coisa que o nosso Código não exclui. Se um contrato internacional, sob todas as outras variáveis, estiver integrado à Convenção, mas essa relação, o comprador for uma pessoa jurídica, o juiz brasileiro se debruçar sobre a questão, direito brasileiro aplicável, for uma relação de consumo segundo a lei brasileira, você acha que a Convenção se aplica ou o Código de Defesa do Consumidor se aplica? Quer dizer, eu fiz essa pergunta para dirigir a você por duas razões. Primeiro, porque você tratou do artigo, depois porque você é quem mais entende da Convenção nessa mesa. Mas se Eduardo, Selma, também fiquem à vontade. Bom, André, é uma ótima questão. Eu penso que, nesse caso específico, entra em jogo uma categoria também do direito internacional privado, que é o das normas imperativas. E aí haveria, acho que surgiria na cabeça do juiz, a meu ver, legitimamente, a dúvida sobre estender a aplicabilidade do Código de Proteção ao consumidor, afastando, nesse ponto, a Convenção de Viena, ainda que, segundo essa oração a partir do salvo, ela fosse aplicável. Me parece que, em razão até do fundamento, da matriz constitucional da proteção ao consumidor, que está inscrita no artigo 5º da Constituição, o caráter imperativo da proteção ao consumidor deve prevalecer aí sobre qualquer outra norma, seja ela de origem internacional ou de origem doméstica. E aí a interpretação deve ser sempre pró-consumidor. Parece-me que, se do exame das circunstâncias do caso, a relação se caracterizar como uma relação de consumo, muito provavelmente o juiz brasileiro irá afastar a aplicação do artigo 2 à oração final e aplicar as normas do Código do Consumidor. Já poderia haver casos, na verdade, disso, porque isso poderia já ter acontecido quando se tratando de uma internalização de uma sentença estrangeira, fosse ela
estatal fosse ela arbitral, em que se aplicasse a CSG, que alguém aqui invocasse que, eventualmente, uma parte brasileira estando envolvida, provavelmente é o que seria o caso se alguém fosse tentar homologar essa sentença aqui no Brasil, através de uma oposição de ordem pública, né? Eu tenho, já nesse ponto, Eduardo, eu teria dúvidas, porque, em primeiro lugar, em razão do sistema de delibação ou de mera delibação utilizado aqui no Brasil, de regra não é lícito ao juiz indagar sobre o direito aplicável na sentença estrangeira, seja ela arbitral ou judicial, para fins da sua homologação. E, em segundo lugar, a ordem pública a ser avaliada pelo juiz nesse momento da incorporação de uma sentença estrangeira não é a ordem pública interna, mas é a ordem pública internacional brasileira, sobre a qual o André tem muito mais categoria para falar do que eu, e é uma ordem pública que leva em conta as peculiaridades do sistema estrangeiro, da lei estrangeira, quem aplicou a lei, etc. Então, ela é necessariamente mais mitigada do que a ordem pública interna, que tem uma força cogente mais pronunciada. Não, sem dúvida, isso poderia ter sido invocado em algum caso. Sim. E seria curioso se ver como é que, se a decisão tivesse sido num sentido de dizer era uma questão de consumo, mas como a questão de consumo está excluída da convenção, e aí viesse para cá, o debate ia ser interessante e acho que seria uma boa oportunidade da gente avançar um pouco mais nas decisões com esse reconhecimento da ordem pública internacional, né? Mas, André? Não. Eu concordo, na verdade, com vocês. Eu só queria apontar que tem alguém na plateia querendo Pilar. falar. Talvez mais fácil pegar esse microfone. Que é isso? El problema que le veo a la interpretación que ha hecho Lauro es que puede conducir a interpretaciones divergentes en función de los diversos países. El concepto de consumidor, obviamente, el que tiene Brasil no es igual al que tiene, por ejemplo, el derecho español, que también es parte de la Convención de Viena, o el que pueden existir en otros ordenamientos. Por lo tanto, es un concepto de consumidor que no está en la Convención de Viena, que no puede interpretarse bajo el parámetro del texto de la Convención. La clave es el propósito, es mercancías compradas para uso personal, familiar o doméstico. Esa es la clave para el 2A, luego viene la excepción y se puede jugar con esos términos, pero no es tanto si es consumidor persona física o persona jurídica como el propósito por el cual se han comprado esas mercancías, y es lo que hace que se excluya del ámbito de la aplicación. Pero yo intentaría, en la medida de lo posible, no traer conceptos internos a la hora de interpretar estas cuestiones, porque si no, al final, cada país vamos a hacer un poco traspasar nuestros conceptos domésticos, en este caso el de consumidor, en la interpretación en este caso del 2A de la Convención. Eu gostaria, Pilar, e como a jurisprudência, do ponto de vista do que você conhece, trata dessas questões, a jurisprudência internacional sobre a aplicação da Convenção de Viena? Bueno, no, yo creo que Franco mejor por ahí. Okay. Actually, there is one German Supreme Court decision that addresses this issue. In fact, of course, Pilar is correct. Article 2A is a little different, doesn't refer to consumer and so forth. However, the German Supreme Court correctly stated that this rule allows consumer contracts, or contracts that normally would be consumer contracts under domestic law, to be covered by the CSG. The reason is the unless clause, because it says this convention does not apply to sales of goods bought for personal, family, household use, and then you have a clause that says unless the seller knew or could have known of that. The German Supreme Court had to deal with a case which under domestic law would have been a consumer contract. But it then had to pose a problem. Do I apply consumer protection rules or do I apply the CSG? Because this rule allows for an overlap.
when the unless clause, for example, is applicable. You go and buy, in this case, it was actually, and that was an interesting case because it dealt with some watercraft, actually a watercraft. So, which normally would be excluded, it says it's not excluded. That's okay. And then it says, but the seller could not have known. Even so, under German law, it would have been a consumer contract, then the issue would come up. So that's the only case in application of that exists. So there may be overlap. What one has to decide is whether consumer protection rules prevail. In my opinion, they don't. I don't even see a problem of public policies, even in enforcement proceedings. The reason being that if you have a court decision, you want to enforce it in a country that is a CSG country, like Brazil will be, how can you say there's a public policy concern? Do you see that? If you consider that this rule can apply to consumer sales, because of what Pilar says, because there's no definition, and you may actually have overlap. So with the enforcement stage, I would say you can't use a public policy exception if or in a country where the CSG applies, because it's a CSG rule. Franco, nevertheless, Brazilian judges, you know. Even Italian, they're not all Germans. Yeah, okay. Of course. Bom, Eduardo, gostaria de fazer mais alguma colocação? Acho que na linha desse comentário, eu ia fazer exatamente o comentário do Lauro. A verdade é que, no nosso sistema jurídico, isso pode parecer uma aberração, pode haver uma decisão, inclusive, se entendendo que algum dispositivo da CISG é inconstitucional. Se tratando, obviamente, eu acho que é uma coisa totalmente teórica, abstrata, mas... obviamente, eu concordo plenamente, tanto com o que o Lauro tinha falado antes, quanto a isso. Quer dizer, você incorpora a CSG no ordenamento jurídico brasileiro, você partiria do pressuposto que se fez uma avaliação e que, portanto, essa incorporação não fere nenhum princípio fundamental do direito brasileiro. Infelizmente, isso não é tão simples assim aqui. Selma, se me permite um último comentário a esse respeito. Acho que essa reação do Lauro e do Edu lembra a gente para uma questão que vai ser muito presente quando a gente migrar da dogmática jurídica para a sociologia do direito em matéria de aplicação da Convenção. A gente vai enfrentar problemas muito diferentes dos que a gente está tratando aqui. A gente tem que lembrar que nenhum juiz nosso provavelmente sequer chegou a mencionar ou ver mencionada a Convenção durante a sua formação jurídica. Seja na graduação, seja em pós-graduação, seja na escola da magistratura pela qual ele tenha passado. E o Lauro sabe melhor do que qualquer um aqui a dificuldade que a gente tem de ver tratados internacionais em pleno vigor no Brasil serem invocados e aplicados por juízes brasileiros. A própria Convenção de Nova York, depois de um esforço de quase uma década, a gente está começando a ver a reação agora e a aplicação direta. Quer dizer, esse talvez seja, em matéria de aplicação da Convenção pelo juiz brasileiro, quando ela entrar em vigor, talvez seja o maior dos nossos desafios, né? Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma certa facilidade com os juízes do STJ, por exemplo, assim como foi com a Convenção de Nova York. Em termos de reconhecimento de sentença arbitral estrangeira, eu acho que a matéria vai ser introduzida no cenário brasileiro por meio de reconhecimento de sentença arbitral estrangeira, de empresas aplicando, não é? Eu tive a oportunidade uma vez, isso foi em redor de 2004, de tratar de uma matéria, o primeiro precedente brasileiro, um dos primeiros precedentes aplicando, acho que foi o primeiro precedente, um caso conhecido como caso Rodrigues, em que o juiz brasileiro deu vigência, era um caso de um contrato de compra e venda, a empresa brasileira comprou um guindaste na Alemanha e se previu a aplicação do direito suíço. Não é? O direito suíço, no direito suíço, substantivo suíço, se aplicava, estava em vigor a convenção, e um árbitro único, a arbitragem CCI, aplicou a convenção. Isso, quando veio ser reconhecido no Brasil, foi, evidentemente, foi sentença estrangeira contestada, houve contestação. Eu, inclusive, dei um parecer contrário, né, nos autos, em favor da empresa brasileira, mas o que prevaleceu foi o reconhecimento da aplicação como se era aplicado no direito suíço, substantivo suíço, portanto, se reconheceu a convenção. Então, o primeiro caso brasileiro, já antes até da convenção entrar em vigor. Selma, do meu ponto de vista, haveria apenas uma diferença, que
acho que o problema que o André invocou é mais grave ou mais agudo em se tratando da aplicação da convenção, é que a Convenção de Nova York é uma convenção que ela tem a vocação dela principal, não é exclusiva, mas principal, é de ser aplicada pelo STJ. Né? O artigo 2º, eu nem sei, acho que tem uma ou outra decisão, mas nem sei se há de aplicação do artigo 2º. As pessoas até esquecem que há todo um tratamento sobre convenção de arbitragem na Convenção de Nova York. A Convenção de Viena, ao contrário, me parece que a vocação dela é ser principalmente de uso irrestrito e aplicada pelo juiz de primeira instância. Por isso, que eu até vou... Já estamos no final. Vai dar a palavra ainda para o Eduardo Grebler? Não. Se não der, eu vou fazer um comentário. Por isso que essa problemática de aplicação das convenções pelo juiz de primeira instância que me faz ser um dos que são contrários a passar a homologação da sentença estrangeira para o juiz de primeira instância. Eu sou um esperançoso, eu acho que o objeto, e fiquei brincando, eu adoro o direito internacional privado, eu acho uma matéria realmente instigante, e acho que é uma pena, porque se trata aqui um pouco, às vezes, na piada, e quando o conhecimento das convenções é algo que precisava ser introduzido nas escolas de magistratura. Eu acho que com essas convenções, que são o direito imediato aplicável, isso precisa acontecer. Quem sabe, quando a gente tiver isso um pouco mais espalhado e mais presente, que os juízes já na formação tenham a consciência da necessidade de aplicação da convenção, isso vai acontecer de forma mais clara. Mas eu acho que vai ser um pouco conturbada no início a aplicação da Convenção de Viena. E eu acho que nesse momento, quem sabe a Convenção de Viena vai ser o que vai preparar o terreno para um dia nós termos esse, que seria, eu acho até o ideal mesmo, a homologação pelo juiz de primeira instância das sentenças arbitrais também. Isso é um trabalho que certamente vai seguir o mesmo rumo da lei de arbitragem. É um trabalho de catequese, né? E cabe à doutrina, ao setor doutrinário nacional fazer com que isso chegue às mãos do juiz. Não é? Bom, nós já estamos com o nosso tempo praticamente esgotado e, seguindo aí as ordens do Rafael, nós teríamos que terminar agora às 20h30. Então, agradecemos a presença de todos, agradecemos aos membros da mesa pela brilhante exposição e que nós, efetivamente, saímos com mais dúvidas do que com soluções quando entramos. Muito obrigada.